Qual é o melhor momento para se dar um feedback para um colaborador? Feedback positivo e feedback negativo funcionam da mesma maneira? Esse é o tema do Café das 10 dessa semana, cultura de feedback, e eu conversei com o Euclides Júnior sobre isso. Antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva no canal para você receber as novidades sempre em primeira mão. Bora para o nosso conteúdo. Olá, Euclides, tudo bem? Como é que você está? Eduardo, boa tarde, prazer em revê-lo. Obrigado mais uma vez aqui pelo convite. O prazer é todo nosso, Euclides. Para quem não te conhece, para quem não viu o nosso episódio 82, onde nós falamos sobre processos seletivos em plataformas digitais, quem é Euclides Júnior no mercado de RH? Olá, Euclides Júnior. Eu sou psicólogo, trabalho em RH já há vários anos. Atualmente eu sou coordenador de gente e cultura numa empresa aérea, cuidando da área de atração e seleção, cuidando da área de performance, cuidando da área de contratação. Tenho aí uma longa experiência em consultoria, foram mais de 18 anos em consultoria, uma longa história aí, tanto no mercado, tanto no RH corporativo, quanto no RH de consultoria, né, como eu citei há pouco, e espero poder trazer um pouco dessa experiência, né, um pouco dessa bagagem aí adquirida ao longo dos anos para essa nossa conversa, para quem estiver nos ouvindo. Excelente, Euclides. Hoje vamos falar sobre cultura de feedback, um tema muito discutido, uma necessidade das empresas. Euclides, para a gente começar, o que é feedback? Eu entendo, Eduardo, que feedback, na verdade, assim, de uma forma muito simples, né? As pessoas, elas temem esse tema, né? É um tema que é muito marginalizado. Mas se nós trouxermos para um senso comum, de uma forma muito simples, para não dizer até simplista, feedback é um diálogo. Feedback é uma conversa. Só que não é uma conversa qualquer. É uma conversa que ela, ela tem um resultado, ela tem um objetivo. E ela precisa ser baseada em fatos, em acontecimentos, e precisa ser bem direcionada. E para que ela seja bem direcionada, ela precisa, antes disso, ser bem construída, para que, de fato, o resultado seja atingido. Né? E é incrível porque quando existe um temor dessa palavra, né? É, Porque quando você pensa assim, poxa, Eduardo, por favor, chegue mais cedo na segunda-feira, eu quero te dar um feedback. Né? Hoje, quinta-feira, né? E eu já adianto para você que você, no meio do feriado, digo que na segunda-feira, às 8, vou te dar um feedback. Em tese, o seu fim de semana acabou, né? E por que que isso acontece? Porque as pessoas foram acostumadas a entender essa palavra pelo lado negativo, quando, na verdade, ela é muito mais do que isso. As pessoas associam feedback a o que foi que eu fiz de errado, aonde foi que eu errei, o que foi que eu fiz. Então, esse é o temor. Então, de uma forma muito simples, assim, feedback é uma conversa que tem objetivos, que precisa ter um critério, precisa ser muito bem conduzida e tem como objetivo atingir um resultado esperado. Quer seja reconhecer algo que aconteceu de forma positiva, quer seja corrigir algo que aconteceu e não foi da forma como se esperava. e me conta uma coisa, Euclides, como é que se estrutura um feedback? Como é que eu faço para eu construir um feedback funcional? Eu gosto muito da forma como... Vou trazer um personagem aí que faz parte da minha trajetória profissional, né? O Rogério Leme, que tem um livro publicado sobre o tema, Sim, e por muitos anos eu também conduzi treinamentos de feedback com base nesses princípios que ele havia construído e que fizeram parte da minha trajetória por muito tempo. Mas, assim, de uma forma geral, né, não só a forma como ele prega, mas as pessoas que entendem esse tema de fato, porque fala-se muito sobre feedback sanduíche, tem N tipos de feedback, né? Mas, assim, a forma mais simples é você se ater aos fatos. Né? Primeira coisa, você se pautar em fatos. A segunda coisa é você pensar o seguinte, poxa, um feedback corretivo, desculpe, um feedback positivo, que você trouxe na pergunta, não pode ser um tapinha nas costas. Da mesma forma que você, quando vai dar um feedback do tipo corretivo para solucionar um problema, você tem que tomar cuidado para que a coisa não extrapole, você não perca a razão.
No feedback positivo, você não pode simplesmente dizer, ô, Eduardo, obrigado, parabéns pelo relatório que você fez e tal, ficou muito bacana, joia, tal, continue sempre assim. Porque o Eduardo ficou, de repente, puxa, os 4 dias de feriado em frente ao computador, com a família de lado, querendo estar com o Eduardo, mas o Eduardo esteve lá, focado, dia até a noite, de repente até tarde da noite, às vezes até a madrugada, preparando um determinado relatório, um determinado trabalho, um determinado material. Então, assim, o feedback, tanto corretivo quanto positivo, eles precisam fazer jus ou ao esforço que aconteceu para que aquele resultado fosse atingido, ou fazer jus ao problema que aconteceu para que quem está recebendo, para que o receptor dessa mensagem entenda o impacto, a densidade da situação, a consequência, e se foi positiva, se sinta reconhecido, ou, se estivermos falando de algo corretivo, que entenda o tamanho do problema que foi causado e por que esse problema precisa ser solucionado e evitado, né, para que não haja reincidência. E eu entendo que no positivo, né, que foi o que você questionou, assim, muitas vezes acontece o famoso tapinha nas costas. E assim, mas é simples, isso não é uma questão que transcende o ambiente corporativo. Porque se você pensar, por exemplo, nossos pais, né, quando você tirava um 10 na prova, o que acontecia? Te dava os Ainda vem aquela, parabéns. aquela ou aquela frase, Não parabéns, fez claro, mais que sua mas obrigação. exato, Não exato. fez Não mais que fez sua mais que sua obrigação. obrigação, não fez mais sua obrigação. Mas em outras situações tinha ali uma certa comemoração, pequena, mas Mas tinha, porque tinha. você não fez mais que sua obrigação. E quando você, por acaso, tirasse uma nota baixa na prova? Você ficava ouvindo um sermão ali de horas, de repente, sei lá, ficaria de castigo, A assim, chinela cantava em casa. A chinela cantava. não, eu também, não, sem dúvida, também, eu também, entendeu? Eu fui do tipo que confesso que aprontou bastante aí no tempo da escola. Sim. Então, assim, é isso. Você fez algo positivo, não fez mais do que obrigação. Você fez algo negativo, a densidade, os pesos não são os mesmos. Então, sempre foi muito mais denso o retorno, o feedback, quando você fez algo ruim. Quando você fez algo positivo, não fez mais do que obrigação. Essas crianças cresceram e hoje estão por aí nas empresas como líderes, como liderados. E aí o que acontece? O Eduardo fez algo bacana, conduziu um projeto, foi muito bacana. Poxa, mas está certo, né? Não fez mais que obrigação, é um cara estudado, é um cara preparado, ele ganha para isso, então não fez mais que obrigação. Agora, se o Eduardo cometer um deslize, aí o bicho pega, né? Aí que a coisa Sim. desanda. Então, esse modus operandi fez com que as pessoas, fez e faz ainda, com que as pessoas vejam o feedback de uma forma negativa. Quando feedback, na verdade, não é um momento. É como você disse na introdução do nosso encontro, né? O objetivo do nosso encontro de hoje, né? Falarmos sobre cultura de feedback. Feedback é uma cultura, é algo para você fazer no dia a dia, não é algo para fazer uma vez só. Super interessante, eu queria dizer assim, aproveitando a sua fala, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive eu. Existe um momento certo para dar um feedback? Porque, por exemplo, algumas empresas têm, sei lá, terça-feira do feedback, almoço do feedback. Ou não, ele precisa ser dado na hora. Como é que funciona a posologia do feedback? O princípio básico, assim, talvez o não na hora, porque, assim, tudo depende da seguinte questão. Eu preciso conhecer a pessoa com a qual eu vou conversar, a pessoa para o qual eu vou dar o feedback. Por quê? De repente, o Eduardo é aquele profissional do tipo mais estourado. E aí, eu preciso conversar contigo na hora, mas no calor da emoção não vai dar certo eu conversar contigo. Então, peraí, vamos conversar, sei lá, depois do almoço, vamos conversar amanhã. Mas eu não posso deixar coisas passar. Tem que ter ali, tem que ser imediato, mas talvez não no exato minuto. Só não posso deixar passar. Agora, essa questão de cultura, de, poxa, eu tenho a semana do feedback, a terça do feedback, o dia do feedback, ou como muitas empresas ainda fazem, o feedback só depois da avaliação, que é o maior erro de todos, Por né? quê? Porque é o maior erro? Porque, assim, você
você é avaliado, é que assim, pensando no formato tradicional de avaliação, né? Você é avaliado uma vez ao ano. E essa avaliação vai analisar o seu passado. Como foi o seu ano? Até aí, tudo bem. Para te direcionar para o futuro, para te direcionar em relação a quais competências, quais skills você precisa ser desenvolvido. E aí esse feedback vai acontecer depois de uma avaliação que aconteceu meses depois, de repente, algum fato. Então, eu estou conversando com o Eduardo hoje na avaliação que nós fizemos agora no dia 21 de abril de 2022, e eu vou dizer, puxa, lá em maio de 2021, Eduardo, puxa, você teve um mérito X no programa Y, perdeu sentido. Então, eu entendo que por que eu falei agora dessa questão de modelo tradicional de avaliação, né? Porque por mais que eu tenha vivido muitos anos esse modelo e tenha implantado empresas e tenha vivido essa questão do modelo tradicional de avaliação com feedback, mas a cultura de feedback em si sempre foi uma preocupação, independentemente de eu fazer uma avaliação uma vez ao ano, eu entendo que assim eu preciso garantir que esses diálogos aconteçam ao longo do tempo. Na verdade, hoje eu ainda vou mais além, assim, eu entendo que eu preciso fazer o processo de avaliação baseado em feedback. Ou seja, eu vou dando feedbacks ao longo do ano, e esses feedbacks vão me dando pontos positivos ou negativos, né? Aí, ao fim do ano, o que eu faço? Já que eu tive todos esses feedbacks, ou seja, eu tive esses pequenos momentos de avaliação e retorno de alinhamento durante o ano, lá no fim do ano, qual é a minha tarefa como gestor? Utilizando de uma ferramenta, de um Excel que seja, eu puxo um extrato do que foi o ano do meu colaborador, porque nós conversamos várias vezes ao longo do ano. Então, o momento da avaliação não é para ser uma avaliação, é para ser apenas uma constatação do que foi o ano, sem surpresas. Então, na verdade, eu entendo que o erro, né, em se dar um feedback após uma avaliação uma vez ao ano, unicamente uma vez ao ano, é que assim, se você pensar num ciclo de avaliação, feedback, né, o que você faz? Primeiro você identifica o que você precisa avaliar, depois você avalia, aí avaliei, encontrei ali as inconsistências, os gaps, né? E aí eu vou conversar com o meu colaborador, aí eu dou feedback. Aí teremos o lado gestor, o lado colaborador, cruzaremos os pontos de vista, elaboraremos um PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. E aí esse PDI ele precisa ser acompanhado. Então, elas são etapas que são encadeadas. E que, é um processo contínuo, né? Exato, é um processo contínuo. E que se um desses momentos, se há uma ruptura em uma dessas fases, o processo, tudo o que aconteceu para trás se perde. É você pensar assim, se eu avaliar e não der feedback, perdi a avaliação. Se eu der feedback e não fizer PDI, perdi a avaliação. Se eu fizer PDI e não fizer o acompanhamento que tem a ver com feedback contínuo, eu perdi tudo o que aconteceu lá atrás. E aí, qualquer uma dessas rupturas vai me dar o sentimento seguinte, no ano seguinte da avaliação. Poxa, eu vou avaliar para quê se eu não recebi feedback? Eu vou avaliar para quê se não teve PDI? Então, a coisa se perde. Por isso que feedback, na verdade, é uma cultura. E aí, eu entendo que, como diz Benedito Milioni, né? É a forma mais simples e mais barata de você se manter alinhado a um colaborador, você manter o colaborador alinhado ao seu time, porque é um diálogo, é uma conversa. Só que uma conversa bem direcionada. Excelente, Euclides. E que dicas que você dá para os profissionais de recursos humanos que desejam entender como é que funciona feedback? Ter, por exemplo, entender conceitos, metodologias, boas práticas. Existe só livro? Existem outros treinamentos? Como é que um profissional consegue se tornar capacitado para ele implantar essa cultura nas empresas? Tem muita literatura sobre o tema, assim, não só livros, tem muito conteúdo muito bacana sobre feedback na Harvard Business Review, muito bacana, com pesquisas muito bacanas, com informações e técnicas muito bacanas, mas assim, se puder pensar numa estratégia simples, eu não vou dizer que seria uma receita, é você pensar no seguinte, eu preciso comunicar algo a alguém, e esse alguém precisa entender o que eu estou falando de uma forma clara. Não pode haver ruído.
E talvez o principal segredo seja, assim, conheça a pessoa para quem você vai conversar, porque o grande erro, né, é você utilizar a mesma estratégia para pessoas diferentes. Porque se você usou uma estratégia que deu certo com uma das pessoas, sei lá, com o João, você vai conversar com o José, você usa a mesma estratégia. Puxa, provavelmente não vai dar certo. Por quê? São pessoas diferentes, que agem e reagem de formas diferentes e que, principalmente, reagem em momentos de tensão de formas diferentes. Então, você precisa saber primeiro quem é quem, né? É como você pensar, trazendo para a nossa vida pessoal, né? Vamos pensar o seguinte, um pai que tem 2 filhos. Eu vou conversar com um sobre um problema, vou discutir um problema, uma questão que não foi agradável com um dos filhos. Eu vou usar a mesma estratégia com outro filho? Não vou, porque são pessoas diferentes. São pessoas de formas diferentes. diferentes. Então, é esse o princípio. E o que é mais engraçado, assim, se você parar para pensar, que é uma coisa que é tão pedida para as pessoas, apesar de ser marginalizada, quer seja no mundo profissional, quer seja em âmbito pessoal, que nós, como seres humanos, pensando naquele nosso sentido, no nosso instinto natural de aceitação, nós buscamos feedback o tempo todo. O tempo inteiro. É simples. É só você pensar assim, puxa, você convidou um grupo de amigos para sua casa para um almoço, né, para um evento. E o que você quer saber? Se, né, desses amigos, se foram bem recebidos, se gostaram do almoço, né? Você fez algo, né? Você fez um trabalho para o seu gestor, você participou de um projeto. O que você quer saber? Se você foi bem sucedido nesse trabalho. Então, o tempo todo você busca, né? E muitas vezes as pessoas, gestores não se dão conta disso. Gestores não se dão conta de que para que eles mantenham as pessoas próximas a si, mantenham as pessoas alinhadas, eles precisam fazer a lição de casa, que é dar feedback de forma contínua. Claro, não é fazer comemoração o tempo todo, não é fazer festa o tempo todo, bexiga, balão, né? Mas, assim, conversas simples, curtas, rápidas, cada um do seu jeito, né? Contanto que a pessoa que está recebendo, né, o receptor, perceba que essa conversa, ela tem esse objetivo de alinhar, de crescer e principalmente que ele perceba a sinceridade, né? Porque um grande erro que eu percebi aí ao longo dos anos é você tem ali um gestor que tem, de repente, aquele estilo mais sisudo, mais carrancudo, não é aquele estilo, não é aquele gestor mais amável, um excelente profissional, mas é aquele tipo de pessoa mais séria. E aí, de repente, ele acha que para que ele consiga dar feedback, ele precise, puxa vida, sorrir o tempo todo, dar aquele abraço e tudo mais, e não é. Seja Não é você. natural, né? Não é natural. Não sendo natural, esse é um grande erro, porque não sendo natural, não transparecendo essa naturalidade, quem está do outro lado vai pensar, puxa, ele Que está sendo estranho. falso, né? Que É estranho, estranho. no mínimo estranho, para não dizer falso, e aí a coisa toda se perde. Então tem que ser natural. Por isso que na verdade, assim, é trabalhoso. Eu não diria que é difícil, mas é trabalho, porque você tem que fazer isso de forma constante. E o grande erro, talvez o mais o mais incidente, né, o mais reincidente é só dar feedback quando acontece algo ruim. Que é o mais comum. É o Aliás, mais comum. eu acho que são 2 pontos comuns. Primeiro, não saber tecnicamente dar um feedback, as etapas. E o Sim. segundo é só dar o feedback quando alguma coisa ruim, negativa acontece, né? Que é aquilo que eu disse, aquela reprodução do modelo que se aprendeu em casa. Então, são os 2 problemas que fazem, de uma forma geral, com que o termo feedback seja tão marginalizado ainda nos tempos atuais. Apesar de que eu posso dizer que tenho visto que muitas culturas corporativas, e entendo até que as startups têm trazido isso de uma forma mais acelerada e com uma força maior, trazendo essa cultura de feedback de uma forma mais natural. Nesse formato de avaliação baseada em feedback, tem muitas ferramentas fazem isso hoje. Então, essa cultura tem sido mais absorvida, entendida de uma forma mais natural. Mas ainda há muitos desafios, porque ainda tem muita gente que comete esses erros de um passado não muito distante, ainda hoje.
Com certeza. Isso é... E aí, assim, perdem ambos, né? Perde o gestor, perde o liderado, porque aí quando o liderado disser daqui a algum tempo, puxa, eu estou saindo, e o gestor tiver aquela surpresa, puxa, né, você não me disse que não estava bom, você não me disse... e aí, assim, Não aí me fica foi sempre... sinalizado, não me foi Nunca foi... sinalizado. Né? É algo que Entendeu? eu escuto bastante isso. Não me foi sinalizado, por exemplo, Eduardo, que eu não estava fazendo algo corretamente, aí um belo dia eu fui desligado. Puxa, Isso é é comum, estranho, né? né? Muito comum. Sim. Naquele formato anos 80, né? E ainda assim, o gestor, nem muitos deles sequer apontam nessa saída, né? O porquê. É aquela velha história o pessoal do RH tá te chamando. Acabou, já era. Quando você vai para lá, ué, tô sendo desligado, por quê? Aí o RH fica com essa incumbência de dizer algo, mas não é missão do RH dizer isso. E aí o gestor fica se esquiva atrás de uma desculpa, dizendo, não, é um corte da empresa. E não diz para a pessoa. Por quê? Né? E é exatamente aquilo que eu te disse, não foi sinalizado, como muitas vezes em relacionamentos pessoais, assim, a pessoa está lá com a esposa, com o marido, com o namorado, está guardando coisas, guardando, dividindo o mesmo espaço da cama, e aí quando, às vezes, um dia ali, um guardanapo sujo em cima da mesa, vira aquela explosão, né? Vem aquela catarse, vem todo aquele conteúdo, desde quando o Brasil foi descoberto. E aí, ou o marido ou a esposa vai dizer, poxa, mas você não me disse isso antes. Então, é a mesma coisa no trabalho, né? Então, por que você não disse isso antes? É a forma mais fácil, é dizer no ato, porque você fica leve, fica fácil. Exatamente. Ao invés de você ter Exatamente. 15 coisas para dizer, isso trazer um peso e fazer com que você fique numa linha tênue entre feedback e assédio moral, porque quando você está já com os seus nervos à flor da pele, humanos que somos, acabamos cometendo deslizes. Então, assim, se você deixou acumular, vai virar um problema para você. Se você der o feedback ali em tempo real, fica fácil, porque você vai conversar sobre um tema, não sobre 10. Então é engraçado, né? Porque é como eu te falei, assim, eu entendo muito claramente que o que acontece no mundo corporativo é uma reprodução do que acontece em casa. É a questão da educação, né? É tudo sendo reproduzido ao longo do tempo. Exatamente. Eu queria dizer, para a gente fechar, talvez uma pergunta, não diria que é uma pergunta de ouro, mas é talvez uma pergunta de prata ou bronze. Feedback negativo, a gente dá na frente dos outros ou individual? Individual. Isso é um tema bastante comum, né? E Muito. também é muito falado sobre isso. Eu diria o seguinte, eu sempre prefiro o individual. Mas, assim, existe uma outra situação. Quando a mensagem, de fato, for coletiva, aí você pode chamar todo mundo, porque a área teve um desempenho, porque foi assim, você tem vários... O time inteiro envolvido, você vai chamar todo mundo, pode dar esse feedback corretivo, né? Vai sinalizar para as pessoas o negativo, mas a mensagem é coletiva, ela não tem endereço. Agora, porque o grande problema é o seguinte, é você fazer... Eu tenho uma mensagem que tem endereço certo, nome, sobrenome, retrato 3x4, endereço de e-mail. Só que, mas não, eu não quero conversar com a pessoa porque ele vai achar que eu estou perseguindo e qualquer coisa do tipo, vai ver de forma negativa. E aí eu chamo todo mundo para falar sobre aquela pessoa, sem citá-la, sem dizer exatamente o que aconteceu, sem personificar a mensagem. O que muitas vezes acontece? Todo mundo sabe de quem está se falando, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque pode beirar um assédio moral, mas o que muitas vezes acontece e chega a ser até engraçado, se não fosse trágico, é exatamente todos perceberem, mas aquela pessoa que é o foco da mensagem não perceber, de repente cutuca aqui o colega, do lado de quem será que ele está falando? Então, feedback corretivo, para você garantir essa transparência, essa simplicidade, o entendimento correto, sempre no individual. É o melhor dos mundos, porque você está ali com a pessoa, você não está expondo, você não está em frente a todos, e principalmente assim, baseado em fatos e dados, né?
quer seja o feedback positivo, quer seja o feedback corretivo, né? O corretivo, independentemente da situação, se é o primeiro ou se é aquele mais tenso, né? Que o Rogério, por exemplo, chama de incisivo, né? Que é quando é o status superior do feedback corretivo. Você precisa ter fatos, você precisa ter dados. Não adianta você dizer, eu ouvi dizer que o fulano me disse. Não, a questão é a seguinte, no dia tal aconteceu tal coisa, você precisava agir de determinada maneira, mas você agiu no sentido oposto, e a consequência foi esta. Então, você tem que ter o fato, porque, assim, existe um mecanismo que as pessoas, que os seres humanos todos têm, quando vão receber um feedback, né? E tem todo um ciclo, né? Primeiro ele rejeita, depois ele nega, mas se você utilizar fatos, aí ele vai ter que pensar, porque você trouxe fatos e aquele velho ditado, contra fatos não há argumentos. Se você trouxer os fatos, a pessoa vai ter que se dar ao trabalho de pensar e ela vai entender, puxa, de fato ele tinha razão. Só que se você não trouxer esses fatos concretos, ficar na zona aqui do achismo, né, da fofoca, do diz que me diz, a pessoa não vai entender e vai achar que é perseguição. Então, quer seja um feedback positivo, quer seja um feedback corretivo, você precisa ter fatos. Como eu disse lá no início, para fazer valer o esforço, no caso de uma ação positiva, ou para trazer a realidade, trazer à tona, em se tratando de algo que precisa ser corrigido, dos impactos, da densidade de um problema que foi causado por uma conduta equivocada. E só os fatos e os dados colocam a situação sobre a mesa de maneira clara para que a pessoa entenda. Se você não for claro a este ponto, a coisa não funciona. Então, é esse o caminho, transparência, clareza. Por isso dessa construção prévia, né? Você basear-se... Por isso que é uma cultura, né? É algo que vai... Por isso que é uma cultura. E por isso da cultura, assim, no seguinte aspecto. Aconteceu algo que precisa ser corrigido, dou feedback em tempo real. Aconteceu algo positivo, dou feedback em tempo real. E é como eu disse, vai fazendo ao longo do tempo. Isso vai fazer com que o termo perca a densidade, porque assim, o Eduardo não vai ter mais aquele problema de que, puxa, meu gestor quer falar comigo na segunda-feira. Ok, porque ele já fala comigo frequentemente, me dá feedback frequentemente, pode ser algo positivo, pode ser algo corretivo, mas ok, tirou-se o peso da palavra. E sobre o feedback positivo, eu devo dar ele em público ou privado também? Ou talvez eu possa colocar ele no público? Como é que funcionaria? Eu entendo que ambos merecem a mesma tratativa. A mesma tratativa, porque assim, você precisa pensar no seguinte, de repente você tem um colaborador na sua equipe que é muito bom, que de fato se sobressai. E aí você toda vez chama toda a equipe para dar parabéns, para reconhecer este colaborador. Você pode criar um efeito inverso, né? Então, assim, você tem esse colaborador que é muito bom, os demais podem se sentir menosprezados ou minimamente preteridos em detrimento deste, que aí vai chegar um ponto onde você, gestor, vai pedir algo para um outro colega e assim, você pode, de repente, ouvir desse colaborador, não, puxa, peça lá para o outro, ele não é o tão bom assim, né? Ele não é o perfeito, ele não é o colaborador, o super colaborador, então peça para ele. Então, há que se ter cuidado também com o feedback positivo para que você não crie monstros debaixo da cama. Então, assim, porque a questão toda está ligada àquilo que nós falamos no início, né? O nosso instinto natural de aceitação. Então, é simples assim, você deu um feedback positivo e esse feedback durou 5 minutos para uma pessoa, todo mundo viu. Se você der um feedback para uma outra pessoa e esse feedback tiver durado 4 minutos e 55 segundos, isso vai trazer uma repercussão. Então, para você garantir que você vai agir de uma maneira imparcial com todos e para você garantir que você, gestor, não vai criar desgastes, inimizades ou um clima ruim na sua equipe, é mais fácil você cuidar, você tratar sempre no privado.
Excelente. Euclides, sobre o tema, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Eu entendo, na verdade, Eduardo, que assim, é entender de fato o tema como uma cultura, né? Que foi como você brilhantemente trouxe o nome, o título para esse nosso encontro, né? Cultura de feedback. A grande dica que eu entendo hoje é a seguinte: gestores, de uma forma geral, independentemente do nível hierárquico, independentemente do segmento em que atuem, precisam entender que este é um recurso que faz com que, de fato, as pessoas estejam alinhadas, estejam próximas e caminhem junto aos propósitos organizacionais. Então, é algo que tem que ser entendido como cultura e não como um momento, desmistificando isso somente após avaliação, ou algumas empresas fazem, puxa, eu tenho 2 momentos de feedback ao longo do ano. Claro, tem empresas que não têm cultura alguma, preciso começar por algum momento, né? Então, vamos lá, colocar alguns marcos. Mas passando essa fase, vamos entender que é algo que tem que acontecer no dia a dia. E um detalhe chave, né? Gestores, né? Não estejam preparados também para ouvir feedback. Porque se você, gestor, se puser num pedestal ali onde você só é o emissor e sua equipe nunca pode conversar contigo, tenha certeza de que quando você precisar dar esse feedback, as pessoas já não vão talvez te ouvir porque você não abre esse canal de comunicação. Então, assim, para que o feedback funcione, você tem que ter um canal de abertura, de transparência, de confiança entre as partes. E isso só acontece se houver esta via de mão dupla. Senão, a coisa vai ser assim, tá bom, eu estou fazendo, eu estou entendendo, eu estou ouvindo, porque o Eduardo é meu gestor, eu tenho as minhas contas para pagar, então eu preciso desse emprego, então tá bom, eu aceito, por mais que eu não concorde, por mais que eu esteja ruminando tudo aqui dentro, completamente indignado, mas eu vou concordar porque meu gestor e é isso. E ponto. É isso, e Exato, ponto. é isso. Não é, por exemplo, uma cultura de compartilhamento, simplesmente é uma cultura comando-controle. Exato, exato. E nós já saímos há bastante tempo desse momento, dessa fase no mundo corporativo, né? Ainda bem. Euclides, quero agradecer pelo seu tempo mais uma vez, conteúdo muito rico. Obrigado por você ter compartilhado com a gente um pouco da tua experiência com esse tema, que é um tema, como eu disse, atual, bastante necessário, prostituído, e que ele veio perdendo força e ele veio perdendo formato, né? Parece algo básico, parece algo simples, mas o conceito veio se perdendo ao longo do tempo, também por conta de todas as transformações que nós estamos vivendo, né? De 2020 para cá, o mundo virou um caos. Então, eu percebo que tem empresas que têm a necessidade e a vontade de ter uma cultura de feedback, mas elas não sabem por onde começar. Eu acho que o começo, para mim, é sempre o começo técnico. Vamos entender o que é feedback, que eu tenho certeza que depois dessa conversa, com certeza, as coisas ficaram muito mais fáceis. Obrigado. Eu agradeço, Eduardo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. Espero ter podido aí contribuir com essas ideias, aí, com essas experiências, né, ao longo de alguns anos aí de práticas com esse tema, e me coloco à disposição. Havendo qualquer tipo de dúvida, fico à disposição aí para trazermos aí outros temas, e aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me encontrar aí no LinkedIn, a gente pode conversar sobre esse tema. Com certeza. E como a gente sempre faz, pode ficar tranquilo que eu vou colocar na descrição de todos os nossos cards o teu LinkedIn, tá bom? Legal, legal. Obrigado, obrigado. É isso. Para você que está vendo a gente, ouvindo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até o próximo Café das 10. Até semana que vem.